sobre cooperar com o Evangelho. Considerações sobre a teologia de Franklin Ferreira. Eu sou Ezequiel Gomes e hoje eu te convido a dar uma estudada um pouco na teologia de Franklin Ferreira. Franklin Ferreira é um batista de linha reformada, ou seja, calvinista, que tem uma ampla produção acadêmica, tem muitos vídeos dele no YouTube, livros e etc. É um camarada que eu respeito, apesar de discordar de muitas das suas colocações e muito das suas bases teológicas. E eu estava vendo um vídeo dele sobre a lei e o evangelho, esse é um tema que me interessa bastante. E aí, lá pelas tantas, o Franklin Ferreira faz uma afirmação a respeito da ideia da cooperação do homem no evangelho, na salvação, etc. E eu então selecionei esse trecho, vou mostrar para vocês e aí vou fazer algumas considerações sobre essa ideia de cooperar com o evangelho. Apesar de eu ter escolhido uma parte pequena do vídeo, etc e tal, eu vou me comprometer aqui a não descontextualizar a mensagem dele. Eu já li o suficiente da teologia dele, pessoalmente, do calvinismo de uma forma geral, para crer que sou capaz de representar bem aquilo que é a teologia do Franklin Ferreira e a teologia calvinista. Então, eu não vou pegar esse trecho para descontextualizá-lo e para bater em um espantalho. Não. Eu vou avaliar esse trecho à luz daquilo que eu entendo como equivocado na teologia dele, mas dentro daquilo que eu creio que ele realmente ensina. Inclusive, vou trabalhar algumas possíveis respostas, né, que ele mesmo poderia dar, caso fosse confrontado com as coisas que eu aqui direi a respeito da sua teologia, tá bom? Então, antes de eu poder levar adiante, né, as minhas considerações, dá uma olhadinha aí no que Franklin Ferreira fala sobre essa questão de cooperar com o Evangelho. Aquelas pessoas que supõem poder cooperar com o Evangelho, alguma coisa do tipo, Deus já fez a sua parte, você tem que fazer a sua parte, Deus fez 50%, você tem que fazer 50%, você tem que tomar as suas decisões para seguir a Jesus. Esses incorrem na condenação do anátema, porque eles estão, em alguma medida, mudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Bacana, pessoal. Então a gente ouve aí o Franklin Ferreira falando uma coisa que eu considero, assim, extremamente problemática, equivocada, e eu até anotei a frase dele aqui e vou repeti-la para deixar bem fixado na mente de você que está vendo aí as minhas considerações. Então, assim, ele diz o seguinte: aquelas pessoas que supõem poder cooperar com o Evangelho, alguma coisa do tipo, Deus já fez sua parte, você tem que fazer a sua. Deus fez 50%, você tem que fazer 50%. Você tem que tomar suas decisões para seguir Jesus. Esses incorrem na condenação do anátema, porque estão de alguma maneira mudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O anátema que ele se refere aqui é o anátema lá de Gálatas capítulo 1, estar sendo pregado um outro evangelho, etc e tal, uma coisa dessa natureza é o que ele está ali então fazendo a exposição dele e tal, e vai falar da lei de Deus, do evangelho, etc e tal. Beleza. Bom, vamos identificar. O Franklin Ferreira é um monergista, aquele que crê que Deus é o único agente da salvação humana. O homem não coopera, não age em relação à sua salvação. Porque o temor é que, se assim fizesse, iria merecer a salvação seria parcial pela fé, parcial pelas obras, sendo um pouquinho pelas obras, deixaria de ser pela graça, e etc, ok? Então a ideia é que o monergismo depende da ideia de que Deus é o único agente da salvação e não pode haver cooperação humana em nenhum sentido para a salvação do próprio homem, tá bem? O Franklin Ferreira, como monergista, ele acusa então os sinergistas, obviamente uma acusação implícita, de mudar o evangelho de Jesus Cristo. E o sinergista é quem? É aquele que crê que Deus pede que o homem coopere com a sua salvação, e etc. E assim, quando o sinergista é acusado de mudar o evangelho, etc e tal, na condenação do anátema e tal, você vê que a acusação é bastante pesada, bastante séria, e a gente vai fazer uma avaliação breve em relação a esta questão.
Começando, identificando a linguagem da cooperação na Bíblia. A cooperação entre Deus e o homem no Evangelho, tá bem? Então vamos para alguns textos aqui. Claro, também não vou tratar disso exaustivamente. Coloquei alguns textos para ilustrar como que a Bíblia não se priva a colocar a noção de colaboração ou cooperação do homem com Deus no Evangelho e etc. e tal. Então, começamos em Marcos capítulo 16, etc. e tal, nos versos 19 e 20, o evangelista diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus. E eles, falando dos discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Aqui, Marcos, pregando o Evangelho de Cristo, fala que em resposta à pregação dos discípulos, houve uma cooperação da parte do Senhor que ia confirmando aquilo que era pregado através de sinais, milagres e etc. Então, existe aqui uma ideia, uma linguagem de cooperação. Mas claro, ainda não é o cerne daquilo que o Franklin Ferreira rejeita. Mas vamos lá, um pouco mais desta linguagem na palavra de Deus. Terceira carta de João, temos apenas um capítulo, versículo 8. A Bíblia diz: devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então existem pessoas ali passando necessidade e tal, e devemos acolher essas pessoas para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então não existe também aqui na Bíblia uma noção de que não podemos indicar que o homem coopera na verdade, ou não coopera, né, com o Evangelho, com Deus, com Cristo e etc. E isso vai ficar um pouco mais claro a partir do que o próprio apóstolo Paulo ensina sobre este assunto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, e o capítulo 9, verso 23. Então, começando aqui, 3:9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E o capítulo 9, verso 23, a palavra do Senhor diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, a ideia é de que os cristãos, os discípulos, os fiéis, eles devem então o quê? Ser cooperadores de Deus. Devem fazer tudo para serem cooperadores do Evangelho. Tá aí, a linguagem está chegando um pouco mais perto do cerne daquilo que o Franklin Ferreira diz, mas ainda não chegou. Então vamos lá, 2 Coríntios 6, verso 1. E aqui eu creio que chega mais perto. E a palavra do Senhor diz o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Opa! Existem aqui pessoas que cooperam com Deus e que exortam os outros a não receber a graça de Deus em vão. E aqui, aparentemente, está implícito um paradigma bastante diferente do calvinismo, no qual não pode haver cooperação, no qual a graça de Deus é irresistível, então, obviamente, ela não pode ser recebida em vão. Essa forma de lidar com as questões aqui em 2 Coríntios 6, verso 1, já começa a se afastar de uma forma mais explícita do paradigma calvinista defendido por Franklin Ferreira. E aí, o último verso por enquanto, Efésios 4, verso 16. A Bíblia diz o seguinte, começando no verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, colocamos aqui claramente que a Bíblia fala de uma justa cooperação de cada parte do corpo de Cristo para o aumento de si mesmo, edificação de si mesmo em amor e tal. Então, assim, olha, com base nesses textos, eu proponho que a linguagem bíblica e a lógica bíblica não são idênticas à lógica ou à linguagem do Franklin Ferreira no ponto da cooperação.
Vamos lembrar o que ele falou. As pessoas que supõem poder cooperar com o evangelho, em seguintes termos, incorrem na condenação do anátema porque estão mudando o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então calma aí. A noção de cooperação com o evangelho não traz sobre aquele que assim crê nenhuma condenação, nenhuma anátema, pelo contrário. As pessoas assim creem porque esse é o evangelho, devemos fazer tudo para cooperar com ele, sermos cooperadores do Senhor, e a gente prega e o Senhor coopera conosco, confirmando a pregação, etc, etc, etc. Bacana, ok, só que assim, isso ainda está um pouco longe de resolver essa problemática. Vamos pensar, se eu tivesse num diálogo pessoal particular aqui entrevistando Franklin Ferreira, como será que ele se defenderia do uso desses textos para avaliar aquilo que ele falou? O que ele diria? Que esses textos não têm nada a ver, ou tem a ver, ou como que ele explicaria, ou como não explicaria? Bom, eu proponho uma hipótese com base naquilo que eu conheço da teologia calvinista do Franklin Ferreira, e eu acredito que ele interpretaria essas passagens dizendo que elas são estranhas ao conceito que ele estava combatendo. Não era nesses pontos que o Franklin Ferreira estava combatendo a ideia da cooperação. Eu creio que ele estava combatendo mais uma ideia de que o homem coopera com a sua própria salvação de forma a merecer sua própria salvação, efetuar sua salvação pelas suas obras, suas decisões e etc. E esses textos, aparentemente, não falam exatamente desta questão. Eles falam, em grande medida, de evangelização e do papel da pessoa em evangelizar os outros. Então, eu coopero com Deus, eu vou cooperar com o evangelho, eu vou pregar o evangelho, eu vou exortar as pessoas a não receberem a graça de Deus em vão, e todo mundo vai cooperar e a igreja vai crescer. Mas é uma discussão alheia a esta de eu cooperar com o evangelho em mim mesmo para minha própria salvação. Eu creio que é dessa forma que o Franklin Ferreira iria tentar escapar da aplicação desses textos a essa discussão em relação a isso, tá bem? Então assim, olha, a ideia permaneceria do Franklin Ferreira dizendo que o sinergismo é herético, porque ele implica numa salvação pelas obras, quando o homem coopera com a sua própria salvação, e dessa forma ele acaba merecendo um pouco da salvação por esta cooperação, tá bom? Beleza. Então assim, olha, como é que eu avaliaria esta interpretação do Franklin Ferreira, caso ele a fizesse, e eu creio que ela é bem coerente com a teologia dele? Eu diria o seguinte: realmente, eu creio que a linguagem bíblica da cooperação do homem no evangelho ou da igreja na sua própria edificação, etc, etc, não implica que Deus realiza uma parte da salvação e o homem realiza outra parte. Aquela coisa dos 50%. Deus fez metade, eu tenho que fazer a outra metade. Eu realmente acredito que a linguagem dos textos bíblicos que eu li não dá margem para conclusões desta natureza. Ponto. Ainda assim, eu creio que esses textos bíblicos mantêm a noção de sinergismo. Eu creio que este paradigma do sinergismo ele permanece, ele é real, especialmente em Efésios 4,16, porque aí esse texto ele pode acabar sim tendo implicações devastadoras para o monergismo calvinista do Franklin Ferreira. Imagina, a igreja é composta de vários membros e cada um tem a sua justa cooperação para que o corpo aumente, seja edificado em amor e etc. Isso implica que o crescimento e edificação da igreja, em Efésios 4,16, não é visto de forma monergista. Cada parte do corpo tem que cooperar e é justo que coopere, ok? Então eu creio que, em especial, esse texto ele vai nos afastar em grande medida do monergismo do Franklin Ferreira. E também aquele de 2 Coríntios 6,1, que alerta para não receber a graça de Deus em vão e tal. Bacana. Além disso, bom, a noção de que quem crê que uma pessoa precisa tomar decisões para seguir a Cristo, que essa pessoa incorre em condenação, isso é completo absurdo. Vamos lembrar lá do que o Franklin Ferreira estava falando. Que pessoas que supõem que podem cooperar com o Evangelho, no sentido de tomar decisões para seguir a Jesus, incorrem na condenação, no anátema de mudar o Evangelho de Jesus. A ideia
do Franklin Ferreira é que o seguir o evangelho não pode estar atrelado à responsabilidade do homem em tomar decisões, porque aí é o homem tomando essas decisões, ele é responsável por ter seguido o evangelho, ele tem glória por ter seguido o evangelho, ele cooperou com o seguimento do evangelho, e aí a salvação deixa de ser pela graça e etc, e coisas dessa natureza. Creio que em grande medida é esse tipo de teologia que o Franklin Ferreira acaba defendendo, tá bem? Agora eu vou fazer algumas avaliações bíblicas sobre esta ideia. Então vou começar com Mateus capítulo 16, versículo 24, onde Jesus ele fala o seguinte: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Claramente, Jesus estabelece o segmento dele numa condição condicional, se alguém quiser seguir, e se quiser vai ter que tomar algumas decisões, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então seguir. Então veja, o paradigma do próprio Cristo ao chamar as pessoas a seguir o Evangelho é um paradigma de que as pessoas que querem assim fazer devem tomar decisões. Então já começa a ficar estranho essa coisa de que cooperar com o Evangelho no sentido de tomar decisões para seguir a Cristo é incorrer em condenação do anátema de Gálatas capítulo 1. Outra coisa, Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui é claramente, existem pessoas precisando tomar decisões de crer e ser batizado para que o resultado seja a salvação. Jesus aqui ele não explica esta questão dentro da linguagem ou lógica calvinista do Franklin Ferreira, coisa do tipo assim: aquele que for regenerado e assim for salvo, crerá e será batizado. Essa não é a forma de Jesus colocar a questão de forma que permanece uma questão. Você tem que tomar decisões para seguir a Jesus e não é para ser condenado. É para ser o quê? É para ser salvo. É o contrário, entende? Então assim, olha, o paradigma do Franklin Ferreira está ficando muito complicado à luz do próprio entendimento de Cristo. Agora, vamos lá para Paulo, né? 2 aos Coríntios, capítulo 5, um texto muito importante aí, né, dentro desta discussão como um todo. Versículo de número 20. Aqui nós temos uma questão muito interessante, onde Paulo fala o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A linguagem do embaixador é muito parecida com a linguagem do cooperador, e a ideia é que Paulo está chamando as pessoas a tomarem decisão de se reconciliar com Deus por meio de Cristo, ok? Se reconcilie com Deus. É uma decisão que precisa ser tomada para a salvação, e não é quem toma a decisão e tal está na condenação do anátema de Gálatas capítulo 1. Isso não faz nenhum sentido. Outra coisa, Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. O texto diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então Paulo fala de decisões que as pessoas precisam tomar para seguir a Cristo. Decisão o quê? De imitar a Deus, decisão de andar em amor. Inclusive inúmeras, exortações éticas do Evangelho implicam que para seguir a Jesus as pessoas têm que tomar decisões na direção da fé, do amor, da fidelidade, de se afastar da carne, do pecado, do mal, do diabo e etc. Portanto, Cristo exige decisões para quem quiser segui-lo. Paulo exorta que os seguidores que devem se decidir se reconciliar, imitar a Deus, andar em amor e etc. Se essas decisões significassem condenação, se o homem precisar decidir alguma coisa para seguir o Evangelho, ele está sob a condenação, porque o Evangelho não aceita que o homem decida para que seja salvo. Se assim fosse, Paulo cairia no anátema do próprio Paulo. Aliás, Cristo cairia no anátema do próprio Paulo. Ou seja, fica claro que a interpretação do Franklin Ferreira
a respeito da cooperação e do anátema são absolutamente incoerentes e não têm razão. Agora, se eu tivesse num diálogo com o Franklin, e aí, como é que ele responderia a isso? E eu tenho uma hipótese para isso também. Bom, eu acho que ele diria o seguinte, que as decisões descritas nesses textos ou implicadas nesses textos, tanto para ser salvo quanto como viver após a salvação, seguiriam uma lógica da eleição incondicional e da graça irresistível e não teriam sua fonte no livre-arbítrio humano que poderia gerar mérito, glória e salvação pelas obras para o homem que tem mérito e merece glória por ter decidido em favor do Evangelho, ok? Eu creio que é mais ou menos nessa direção que o Franklin iria defender a sua teologia. Porém, é muito importante a gente identificar que o sinergismo não defende que o ser humano tenha um livre-arbítrio, uma autonomia absoluta em relação a todas as coisas, independentemente de influências de Deus, do diabo, ou do pecado, ou de qualquer coisa. O sinergismo não prega que o homem tem mérito, glória ou pode se salvar pelas obras e pode merecer a salvação. É o contrário. O sinergismo entende que Deus, pela graça, capacita todos os homens a responder ao Espírito Santo e ao Evangelho na sua vida. E cada qual é responsável se responder sim e se responder não. No caso daquele que responde sim, essa responsabilidade não redunda em mérito, em glória ou em salvação pelas obras, porque essa resposta ela é capacitada pela graça, ela é totalmente da graça de Deus, de maneira que o homem não tem merecimento ou glória nesse caminho. Agora, aquele que responde não, ele é culpado e ele é justamente condenado por não ter aceito e não ter condenado. Por quê? Porque ele podia ter feito isso, porque Deus capacitou ele a fazer isso. Ou fazer isso o quê? Responder ao Espírito Santo ou responder ao Evangelho, dentro do contexto de pessoas que tiveram acesso ao Evangelho ou não. Portanto, a cooperação no Evangelho, ela não tem por objetivo pregar salvação pelas obras, mas ela tem por objetivo entender que Deus estabeleceu uma forma de salvação que implica na necessidade sim do homem cooperar, mas esta necessidade está capacitada e envolvida e embebida pela graça de Deus, de maneira que o homem não se torna merecedor desta graça. Esta graça vem inicialmente ao homem para que o homem possa responder, e respondendo ele é capacitado pela graça, e perseverando ele é capacitado pela graça. De qualquer maneira, isso é muito importante para a gente entender que nada disso nega o sinergismo ou conduz à salvação pelas obras, de maneira que os temores do Franklin Ferreira em relação a esse ponto são injustificados pela incompreensão do sinergismo ou por um apego a um monergismo que no final das contas redunda numa coisa muito interessante. O homem não pode cooperar para a salvação para não ter glória. Mas aí também o homem ele se perde independentemente do que ele faz, simplesmente porque Deus não deu a ele a capacidade de crer, a capacidade de obedecer, a capacidade de fazer qualquer coisa, de maneira que no final das contas, nesse caso, quer queira, quer não, Franklin Ferreira, Deus se torna o verdadeiro culpado pela perdição das pessoas. É por isso que eu creio que o calvinismo monergista de Franklin Ferreira nunca foi, não é, nem nunca será o Evangelho de Jesus Cristo.